A paz do Senhor, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 31 e o versículo 32, que diz: É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Jesus aqui proferindo mais uma parábola, a parábola do grão de mostarda, né? E Jesus ele começa ali dando continuidade, que ele vem falando sobre, dentro desse capítulo 4 de Marcos, Jesus fala sobre a parábola do semeador, Jesus vem falando sobre a parábola da candeia e a parábola da semente. E logo ele começa a dar continuidade falando da parábola, do grão de mostarda. E quando nós observamos essa mensagem, esse ensino de Jesus, Jesus ele disse ainda, ao que comparemos o reino de Deus. Jesus está olhando o reino do Pai, ao que ele faz uma pergunta: ao que comparemos o reino de Deus? E ou com que parábola o representaremos, né? É interessante que Jesus ele usa, todos os recursos, tudo que é cultural daquela época, tudo que estava à sua vista, tudo que estava à vista do povo, os grandes campos, de plantações, o semeador lançando a semente, Jesus sempre ele vai utilizar, ele vai observar ali, o que ele tinha naquele ambiente, E Jesus, quando ele vai proferir a parábola do grão de mostarda, ele fala: o que nós compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Eu imagino que todos ficaram ali, quando Jesus fala isso, fica todo observando, esperando do Senhor, esperando o que ele vai falar, como ele vai comparar o reino dos céus. E Jesus ele compara, o reino dos céus, ele coloca que é o que está no nosso devocional, é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Jesus vem falando que é comparado ao grão de mostarda, sendo a menor semente, sendo uma semente, que é uma das menores, mas o Senhor ele vem comparar essa semente, porque ela mesmo sendo, a menor, mesmo sendo uma da menor das hortaliças, ela ela vai se tornar uma árvore grande. Essa semente ela tem até 2 milímetros de diâmetro. Essa semente ela é pequena, mas a árvore que vai sair dela é uma árvore, é uma hortaliça grande, É algo que não é pouco e não é pequeno. Muitos podem olhar e não dar valor. Não é tão pequena a semente, não é tão pequena essa semente, mas quando ela realmente ela cresce, ela se torna uma das maiores hortaliças. É uma árvore realmente que ela chega a mais de 1,5 metro, podendo ser ainda maior, essa planta ela é representada, como aquela que tem as folhas, se tornam grandes, verdes, tem texturas, e ela é algo que não são algo que alguém vai olhar a semente e vai achar que aquilo dali talvez não vai se tornar uma grande árvore, E essa parábola do grão de mostarda, Jesus ele usa, para ilustrar todo o seu reino, para mostrar que o reino dele, que o reino de Deus, ele começa pequeno mesmo, mas cresce, se torna grande e se transforma. Vai se transformar em algo grande. Talvez naquele momento, muitos estavam olhando como algo, como a semente,
como grão de mostarda, mas, né, Jesus deixou bem claro que ela se tornaria grande, que o reino do Senhor iria crescer, iria se expandir, né? E essa parábola, ela tem um grande ensino para todos nós, né? Um grande ensino que traz para nós no dia de hoje, né? Até mesmo uma motivação, até mesmo, né, um impulsionamento para a gente avançar mais e ter fé. Crer que das pequenas coisas Deus faz grandes coisas. Os pequenos trabalhos que fazemos hoje pode se tornar grande. Quando nós observamos, né, muitos resultados começam com pequenas iniciativas, né? O resultado vai começar com pequenas iniciativas, com coisa muitas vezes pequena que parece até que não tem importância, ou parece até que as pessoas não estão dando valor, né? Mas se nós realmente tivermos fé, né? Se nós realmente tivermos fé, que mesmo que pequeno, né? O projeto pode se tornar grande, né? Pode ser algo tão grande, que vai realmente ser como uma árvore que vai amparar, que vai receber os pássaros, né? Assim é a hortaliça. Quando nós observamos no livro de Ezequiel, capítulo 17, né, falando aqui ao povo de Israel, né, a palavra do Senhor diz aqui, essa profecia de Ezequiel, revela Ezequiel: eu plantei no monte alto de Israel, ele, ele produzirá ramos, dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Né? Aquilo que o Senhor planta, aquilo que o Senhor plantou, né, vai produzir ramos, frutos e vai se tornar uma árvore viçosa, né, a ponto das aves, né, de todo tipo, né, irão habitar nela. Elas habitarão à sombra dos seus galhos. Olha bem, né, então podemos olhar que o Senhor, para tudo ele tem um propósito, né? Se ele plantou, se ele está permitindo nós estarmos aqui hoje, é porque ele nos capacita, né, pelo seu espírito a produzir ramos, frutos e se tornar realmente uma grande árvore, um grande servo do Senhor, alguém que vai expandir o seu reino, né, onde aves de todo tipo irão habitar, né, debaixo, né, onde pessoas serão alcançadas, onde pessoas vão encontrar abrigo, né? E no versículo 24, de Ezequiel 17, diz assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei essas coisas. O Senhor é aquele que faz com que a menor das hortaliças, a menor das sementes, ela venha se tornar, né, uma árvore frondosa, venha se tornar alguém que vai amparar, que vai dar realmente sombra e conforto para aqueles que ali estarão realmente se abrigando, né? E o Senhor é aquele que abate a árvore alta, aquela árvore que muitas das vezes, daquele tempo, podemos dizer que aquele império que estava de pé, né, que estava ali, e muitos achavam que era impossível, né, não por aquilo que o Senhor estava pregando sobre o seu reino, parecia não ter tanto valor, tanta importância, né? Mas o Senhor já tinha uma promessa, ele já tinha uma palavra, que ele ia bater as árvores altas, né, e elevar a árvore baixa, fazer ela se tornar, ela crescer, né, e iria secar a verde, reverdecer a árvore seca, né? Eu, o Senhor, disse e farei essas coisas. Então, que nós possamos tomar essa palavra, né, e entender que, menor que seja o seu trabalho, menor que seja o seu projeto, menor que seja, né, até mesmo aos olhos de muitos impossível de se resolver. Mas eu digo para você, se você está colocando diante do Senhor,
está buscando o reino do Senhor e a sua justiça, né? Isso irá florescer e frutificar, né? Isso irá realmente dar fruto, porque a palavra do Senhor Jesus, né, é que o seu reino, né, ele iria se expandir, e ele se expandiu, chegou até nós, a menor das sementes, o menor ali do mais simples, do evangelho que Jesus pregou, de simplicidade, né? Não de ostentação, mas o evangelho de atender o órfão, atender a viúva, atender os pobres, né? Atender todos os necessitados, de curar os enfermos, né? De fazer tantas coisas. Esse evangelho tudo numa simplicidade, sem muito glamour, sem querer até mesmo aparecer, porque na maioria das vezes ele falava, vai, não conte, não fale para ninguém. De não querer realmente estar ali, né, querendo ostentar. Esse é o evangelho simples e puro de Jesus Cristo. É o evangelho de que daquele que é uma semente, uma hortaliça, uma das menores, porém vai se tornar uma grande árvore. Então, que nós possamos entender realmente que essa parábola, né, ela fala conosco, que não importa o tamanho do seu trabalho, mas que você continue firmado em Cristo Jesus. Se você não conhece ao Senhor, coloque diante dele todos os seus planos e seus projetos. Tenha fé, mas não a fé somente de boca. Não dizer que eu tenho fé, mas se mova pelo um propósito. Se mova, né, dentro daquilo que é o objetivo a ser alcançado. Faça a sua parte, se dedique mais e mais. Se você eu vou alcançar algo, sim, o Senhor tem todo o poder, mas faça a sua parte. A semente precisava ser lançada na terra e encontrar uma terra boa para ela depois dar fruto, né, para ela poder depois germinar ali, para ela poder crescer, para ela florescer e para ela frutificar. Então precisava alguém lançar a semente na terra. Então lança a semente, deixa a palavra também, que é uma semente, né, entrar no seu coração, entrar na sua vida, né, porque eu creio que o que o Senhor tem para fazer através de cada um de nós, e se isso envolver o reino dele, pode ter certeza, né, muitos virão de modo, virão se alinhar à nossa sombra, irão buscar realmente essa sombra, esse lugar de descanso, esse lugar até de refúgio. Então, que nós possamos estar cada dia vivendo de acordo com a palavra do Senhor, né? Para que assim nós possamos, mesmo com pequenas coisas hoje, amanhã pode se tornar muito grande. E para isso, o reino do Senhor Jesus precisa estar incluído. Não tire o reino, porque a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas vão vir à medida que eu buscar ao Senhor, que eu consagrar ao Senhor a minha vida, consagrar os planos ao Senhor. Colocar e falar, entender que como Jesus ensinou, né? Jesus ali, ele nunca... O propósito de Jesus não era enriquecer. O propósito do Senhor Jesus era enriquecer os seus discípulos, né? Fazer com que eles estivessem em palácio. Não. Ali eles tinham o necessário para sobreviver. E esse necessário que eles tinham atendia a necessidade dele, do comer, do beber e do vestir, porque Deus providenciava. Mas o principal ali, da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Isso é muito importante. Isso é o que vai nos manter realmente, né, firmado e com um propósito, com algo que nós sabemos que é possível. É algo que realmente é viver na dependência do Senhor, querendo que Ele nos sustente em todo momento. Então, que nós possamos, né, ficar com essa palavra nesse dia, né, receber ela e deixar o nosso coração, nosso solo já preparado, fértil, aguardando só receber essa palavra. E assim que ela entrar, eu tenho certeza que aquilo que é tão pequeno, que aquilo que para muito aos olhos de muitos é impossível, né, ao observar, ao olhar, ao você ouvir essa palavra, você vai se animar e vai continuar nessa caminhada e vai florescer e frutificar para o reino do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.